Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar de uma das obras mais fulgurantes, mais importantes, mais magníficas de toda a história da humanidade, que são os Lusíadas, do nosso eterno poeta Luís Vaz de Camões. Essa edição que eu tenho aqui é uma relíquia, herdada de meu saudosíssimo pai. É uma edição portuguesa da cidade do Porto, né, pela livraria e editora Lelo e Irmãos. Não tem a data na edição, mas acredito eu que pode ter sido ali em torno dos anos 40 ou 50, uma verdadeira preciosidade. Gente, quando falamos em Os Lusíadas, estamos falando de um dos grandes poemas épicos da história e que, veja, gera em muita gente, inclusive em bons leitores, muita resistência a lê-la. Né? Por quê? Claro, primeiro, ela é uma poesia, é um poema épico, em versos, não é? E uma linguagem muito clássica, muito específica, muito própria, e que sim, de fato, não é algo fácil, não é algo, vamos dizer, como uma prosa fluida, não. Ela vai gerar incômodo, assim como todos os poemas épicos, não é? A Ilíada e a Odisseia de Homero, O Paraíso Perdido de John Milton, Fausto de Goethe, a Divina Comédia de Dante, Eneida de Virgílio, quer dizer, todos esses grandes poemas épicos não é algo simples de se ler. Mas o que eu posso lhes garantir é que, se você enfrentar isso, arrostar isso com garra, não é, e com coragem, você vai superar, claro, esse incômodo e perceberá que cada milésimo de segundo empregado na leitura de obras como essa, como Os Lusíadas, por exemplo, valerá a pena, valerá infinitamente a pena, porque é de uma riqueza, não é? É de um enriquecimento pessoal quando você conclui, quando você absorve a substância desse tipo de obra, que certamente valerá a pena você superar todos esses incômodos. Não é? Vamos falar um pouquinho dos Lusíadas, do que se trata, né, o que nele contém, né, para que você, talvez, se ainda não leu, tente se aventurar aí. Gente, vejam bem, os Lusíadas foram publicados em 1572, né, quando Camões o publicou, obviamente, por encomenda do rei Dom Sebastião de Portugal, aquele famoso rei, né, do sumido, etc. Tal, tem um mito dele, né? Por quê, gente? Veja bem, os poemas épicos, a partir, claro, da Ilíada, né, e da Odisseia, que está também a Ilíada da Odisseia, do Homero, que não sabemos se foi um homem especificamente ou se foi um conjunto de poetas, né, que transcreveram toda aquela poesia popular, da Guerra de Troia, etc. e tal, de gregos e troianos, né, tal. O poema épico, ele, como disse, no século XVI, quando é publicado Lusíadas, a forma do poema épico era grande referência no que se tocava ao mundo artístico. E veja que o poema épico ele tem algumas características, dentre as quais a glorificação nacional, a exaltação do poderio da pátria, da força, né, da superioridade. Né? Então, nos versos, nas estrofes de um poema épico, você vai perceber que sempre permeará esses versos, essas estrofes, este mote, por assim dizer, não é, de uma exaltação da pátria. Então, por exemplo, o imperador Otávio Augusto, do Império Romano, encomendou a Virgílio que escrevesse a Eneida, né, no sentido de glorificar a pátria, no sentido de exaltar os poderes nacionais. E assim Virgílio constituiu aquela outra obra-prima que é a Eneida, sempre com este mote, sempre com esta temática, não é? Mas não só essa temática, nós vamos ver que, quer dizer, essa temática político-ideológica existe uma outra temática que é a mítica, então vamos chegar lá. O mesmo aconteceu com os Lusíadas. Quer dizer, o rei Dom Sebastião, portanto, encomenda a Camões um poema épico para engrandecer Portugal, né? Para exaltar o poderio e a superioridade portuguesa, sobretudo na famosa expedição do capitão Vasco da Gama, né? Que lá em 1497, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo, 1497,
saiu em expedição rumo às Índias, rumo à Índia, não é verdade? Ali com 4 naus e quase 200 tripulantes, uma viagem de colonização, de exploração, de expansão marítima. Portugal vivia este momento de expansão marítima, do mercantilismo e tal. E o rei Dom Sebastião, portanto, encomenda a Camões este poema épico para enaltecer todo este momento de Portugal, bem como toda a história de Portugal, não é verdade? Então Camões compõe esta verdadeira maravilha, né? Uma riqueza extraordinária, não à toa uma das principais obras da humanidade e da língua portuguesa, né? Com certeza. Gente, quanto à estrutura do poema épico, nós temos, vejam vocês que coisa. Os Lusíadas são compostos por 10 cantos, tá? Entenda aqui cantos como livros, separações, né? São 10 cantos, né? 1.102 estrofes e 8.816 versos. Uma obra enorme, né? Não só na qualidade e no seu brilho, como também no tamanho, né? Camões levou mais de 20 anos para escrever os Lusíadas. Bom, portanto, aí isso também já pode ser um fator de resistência para muita gente ler, né? Quer dizer, além de se tratar de um poema épico, ele é enorme, né? Versos decassílabos, portanto, com uma métrica perfeita, tal como a Ilíada e a Odisseia, perdão, né? Métrica perfeita, versos decassílabos são em oitavas, portanto, cada estrofe possui 8 versos, já disse que são 1.102 estrofes, na verdade, com um esquema de rima própria, a primeira rima com a terceira, a segunda com a quarta, a quinta e sexta, a sétima e a oitava rimam entre si, enfim, tem todo um esquema próprio de rimas. Uma coisa perfeitamente confeccionada, metricamente perfeita, né? E bom, quanto à substância, quanto ao conteúdo. Bom, Camões começa já os Lusíadas fazendo, obviamente, uma declaração a esse poderio. Veja bem, eu vou ler apenas a primeira estrofe, depois eu vou passar o que ele vai dizendo nas outras, assim, né, para não ficar uma coisa muito longa. Veja bem o que diz Camões. As armas e os barões assinalados. Percebam, as armas aqui, uma linguagem metonímica para falar do exército, dos soldados, da força, não é? E os barões assinalados, as autoridades portuguesas, que da ocidental praia lusitana, percebam aqui esse confronto entre Ocidente e Oriente, né? Da ocidental praia lusitana, quer dizer, saindo de Portugal, por mares nunca dantes navegados, ou nunca dantes navegados, são os mares orientais que eram inexplorados, né? E agora Portugal fazendo essa exploração. Passaram ainda além da Taprobana. Taprobana é onde é o atual Sri Lanka, que seria ali um ponto de limite, onde não passava mais para o Oriente. Então passaram além da Taprobana, né? E em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, todos os problemas da viagem, entre gente remota edificaram novo reino. Olha o elemento da colonização aqui, que tanto sublimaram. Aqui ele começa fazendo a moda dos grandes poemas épicos, né? Apresentando ali os objetivos, a teleologia, o telos da viagem, o que eles pretendem. E depois ele já passa também a moda da Ilíada, da Odisseia, a fazer uma evocação das musas, dos deuses, pedindo ali a proteção para que tudo corra bem naquela expedição. Vejam vocês que eu disse agora há pouco que, claro, os Lusíadas possuem, portanto, esse elemento político-ideológico, que é de mostrar o poder de Portugal, a expansão marítima, o poder de colonizar e tal, mas não é só o poder, não é só o elemento político-ideológico, também é um elemento mítico, porque os mitos estão presentes nos poemas épicos. Vejam a Ilíada, a Odisseia, para vocês verem. É repleto de mitos e deuses, né? Não é diferente aqui em Camões, que apela e que recorre muito à mitologia também, tanto que a viagem, vejam bem, a expedição de Vasco da Gama, que é o nosso herói aqui, né? Ela é protegida por Vênus, a deusa do amor, né? Que consideram os portugueses muito semelhantes com os latinos, estilo ali, né? E portanto, ela os protege, né? Ela os guarda. Do outro lado, Baco, que é Dionísio para os gregos, Baco para os latinos, né?
está contra essa expedição e, portanto, vai tentar atrapalhar toda essa expedição, né? Ele não quer porque, vejam bem, se Portugal chega à Índia, irá querer instalar ali o cristianismo, que era uma das bandeiras carregadas por Portugal, na verdade, instalar o cristianismo na Índia e Dionísio perderia ali os seus devotos e, portanto, ele vai tentar atrapalhar a viagem, etc e tal, com muitas coisas, tudo isso repleto de nuances maravilhosas aqui na obra. Então o elemento mítico, está muito presente nos Lusíadas. Bom, agora veja, eu disse que é um poema, portanto, que vai glorificar Portugal. Veja que durante a viagem, Camões narra que a expedição de Vasco da Gama, eles ancoram ali na costa norte da África, em Melinde, e ali tem o rei de Melinde. Nesse momento, Camões dá voz ao seu herói, Vasco da Gama, que vai contar ao rei de Melinde, aqui nós temos várias estrofes, né, vai contar ao rei de Melinde toda a história de Portugal, glorificando, exaltando, não é? Enaltecendo Portugal com muita, com muita ufania, desde a origem, as guerras que Portugal se envolveu e foi vencedor, coisas do tipo. Vocês vão perceber que sempre estarão presentes na obra. Então aqui Camões dá voz a Vasco e Vasco conta, faz toda esta peroração ao rei de Melinde, sempre glorificando e enaltecendo Portugal. Em um outro momento, a rainha de Castela, envolvida ali nas constantes guerras, ela clama ao rei de Portugal, clama a Portugal ajuda, para não perder a batalha. E aqui Camões enaltece de novo Portugal, que é aquele que é clamado para ajudar. A rainha de Castela tem uma fala também aqui emprestada, Camões empresta fala à sua personagem, e ela clama aqui por Portugal, para que o rei de Portugal a ajude. Eu não sei se eu disse, Camões também, antes, um pouco no começo, ele faz uma homenagem longuíssima a Dom Sebastião, né? Coloca Dom Sebastião como realmente o responsável por todo o poder de Portugal. Claro, Dom Sebastião estava ali sendo um mecenas, estava financiando a publicação da obra, então Camões também, como se diz atualmente, né, quis fazer uma graça ali para o rei, né? Voltando, então, tem esse episódio do Vasco contando lá para o rei de Melinde, a rainha de Castela pedindo ajuda, sempre colocando Portugal em uma situação de superioridade. Este é o telos, esta é a finalidade deste poema épico, exceto em uma situação que eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho. Eu separei mais 3 eventos, gente, contido aqui na obra, que eu acho maravilhoso, porque, veja, eu disse a vocês que o que permeia toda a obra é esta ideia da glorificação nacional, né? Juntamente com os elementos míticos e tal. Só que existem outros temas, outros podemos chamar de subtemas que são colocados por Camões ao longo de toda a trama poética. Temas que nos fazem refletir, temas que nos colocam em profunda autoanálise, por tocar questões muito sensíveis, por exemplo, o amor. Né? Então, em um desses eventos contidos nos Lusíadas, nós temos a história de Inês de Castro. Inês de Castro era uma mulher espanhola que se apaixonou pelo príncipe Dom Pedro I. Percebam que não é o nosso Dom Pedro I imperador aqui, tá? O nosso Dom Pedro I imperador lá em Portugal é tido por Pedro IV, Dom Pedro IV. O Dom Pedro I de Portugal era o filho do Dom Afonso, o rei Dom Afonso IV. Né? Enfim, a Inês de Castro, uma mulher espanhola, se apaixona e começa a ter um relacionamento com Dom Pedro I, com o príncipe Dom Pedro I, filho, repito, do rei Dom Afonso IV. Só que este amor seria um amor proibido, ela era espanhola, Portugal e Espanha viviam em constante conflitos. Né? Ela jamais poderia casar-se com Dom Pedro I. O que acontece? Claro, ela é impedida do prosseguimento, de dar prosseguimento a esse relacionamento, e pior, ela é condenada à morte, condenada à execução pelo Dom Afonso IV, que era o pai do homem por quem ela estava apaixonada. Né?
Camões, em dado momento, empresta agora a sua voz à personagem Inês de Castro, né? E ela faz ali uma defesa, uma autodefesa, ela advoga para si mesma, explicando, dando as suas razões. E é uma coisa maravilhosa, fulgurante, gostaria de ler para vocês aqui, mas ficaria muito extenso o vídeo, né? Se não me engano, no canto quarto que nós temos aqui essa questão da Inês de Castro. Depois eu confiro e coloco na descrição para vocês, tá? Coloco nos comentários. E ali ela, a Inês de Castro, faz toda a sua defesa, mas ao final ela é executada por amar, executada em nome do amor. O peso disso é uma coisa absurdamente significativa, né? Quer dizer, Aristóteles, lá em A Poética, falava da piedade e do terrível, coisas que geram piedade e terror. Camões implementou aqui muito disso, né? Quer dizer, toda a fala da Inês e o seu trágico fim em nome do amor. E diz a lenda que, ainda não a lenda, mas Pedro I depois, irado com a covardia feita com sua amada, vingou-se de todo mundo, né? E também fez coisas terríveis. E aí sim vem o mito, né? Que ele chega para um clérigo, e tudo isso narrado por Camões em sua épica, hein? Chega para um clérigo e diz: olha, eu quero exumar o corpo da Inês, né? Quero que se exume o corpo dela, porque eu quero casar-me com ela. E o clérigo, o padre ali, então diz a ele aquilo que se tornaria um ditado muito famoso. Ele diz: não, impossível, Inês é morta, né? Vocês devem conhecer isso. Então Camões relata essa história, né, da Inês de Castro, colocando, por aqui ele coloca o amor com letra maiúscula, como se o amor mesmo fosse uma entidade, e aquilo que ele pode causar, o que ele pode levar. Aqui eu estou dizendo para vocês, pode parecer um pouco clichê ou superficial, mas no contexto da obra, vocês vão perceber que é uma coisa altamente substantiva e muito profunda, coisa maravilhosa. Um outro caso, e que eu acho sensacional, que é o episódio do Velho do Restelo, gente. Olha, o Velho do Restelo é um dos episódios mais importantes e interessantes da obra, porque é um momento que Camões destoa da premissa da épica. Por quê? Porque a premissa da épica, eu já disse a vocês, é a glorificação nacional, né? É o enaltecimento da força, da superioridade, do poderio da nação, né? Sempre dando ênfase às glórias, às conquistas, à exploração. No episódio do Velho do Restelo, que eu vou contar a vocês aqui agora, ele muda totalmente a dinâmica disso. Porque, veja, o Velho Restelo é a praia da qual saíram as embarcações, tá, gente? Em Portugal. A praia de onde saiu a expedição do Vasco da Gama. Nesta praia, quando saiu a expedição, tinha ali um velho, é o Velho do Restelo, portanto. Este velho, ele vai representar, portanto, quando falamos em Velho do Restelo, estamos aqui dando uma voz metonímica, né? Ele vai falar pelo povo de Portugal que ficou em Portugal, enquanto a expedição saiu para conquistar, para se glorificar, etc. E aí vem uma crítica a isso, por isso que se destoa, preste bem atenção, né? Aqui, Camões, agora dando voz ao Velho do Restelo, vai fazer uma crítica muito profunda. Mais ou menos o seguinte: olha, vocês estão aí, né, loucos pelo poder, loucos pelas conquistas, loucos pelas glórias, e nós vamos ficar aqui sozinhos, abandonados pelo governo, porque o governo vai focar toda a sua concentração na expedição marítima. E o povo de Portugal? Como é que nós vamos ficar aqui abandonados à própria sorte? Tudo isso porque vocês possuem esta sanha de poder, esta imprudência de sair por mares estranhos, ignotos, insólitos. Então vejam que há uma crítica muito profunda na passagem do Velho do Restelo. Assim, é algo maravilhoso mesmo. É algo maravilhoso mesmo. O Velho do Restelo, eu acho que ele tá, eu não sei se é no canto sétimo, gente, não sei de cor, tá? Não sei, acho que é o quinto, não é. Eu acho que é o sétimo, bom, enfim. Depois eu posso colocar isso nos comentários.
Outro episódio maravilhoso também é o do gigante Adamastor. Novamente Camões vai retomar a questão do amor, e aqui valendo-se de elementos míticos, porque o gigante Adamastor é um titã lá de Júpiter que se rebelou e foi para os oceanos. Então, em uma bela tarde de calmaria no mar, parece ali que os marujos, os marinheiros da expedição de Vasco da Gama começam a pressentir algo esquisito, alguma tormenta, e então aparece o gigante Adamastor. E aqui Vasco da Gama, o intrépido capitão, mais uma vez glorificando a Portugal, quer dizer, Vasco da Gama, o representante português ali, com muita coragem vai enfrentar o gigante. Ele vai interpelar o gigante, o que ele quer fazer, por que ele quer destruir tudo aquilo ali. E o gigante então se abre, conta a sua trágica história para Vasco da Gama. O gigante Adamastor era apaixonado por Tétis, né? Filha de Peleu, né? Esposa de Peleu, desculpe, filha de Nereu e Dóris. Um amor também proibido, e ele foi enganado pela Tétis, porque a Tétis disse que ia encontrar com ele em tal lugar do oceano. Quando ele foi se encontrar era um rochedo, ele foi enganado, e ali estava devastado, estava sucumbido pelo amor, dilacerado, não é? Vergastado pela chibata, pela vergasta do amor. E veja que coisa, mais uma vez a questão do terrível e da piedade. Aquele gigante que poderia destruir tudo passa a gerar piedade, né? E tudo isso, gente, acontecendo aquela disputa entre Vênus e Baco, Vênus querendo proteger, Baco querendo azedar o negócio todo. Tudo permeado por muita incerteza, assim como nós, em nossas vidas, em nossas próprias empreitadas, somos tão assolados por incertezas, né? Todos aqueles tripulantes, o próprio Vasco da Gama, pessoal, estava enleado em incertezas. Quem vencerá? Vênus ou Baco? Camões vai construindo tudo isso de uma forma tal que você vai se apaixonando, por mais incômodo que o texto possa lhe infligir. Isso que é importante que se diga, né? E por fim, gente, quando finalmente Vasco da Gama e sua tripulação alcançam as Índias, conquistam aquilo que eles tinham de conquistar, eles são premiados pela deusa Vênus, que podemos dizer que venceu a batalha com Baco, né? Eles são premiados com uma tarde paradisíaca na Ilha do Amor, né? Onde desfrutarão de todos os prazeres carnais, tal. Tudo isso elementos da questão mítica, percebam, né? E ali eles tomam conhecimento da máquina do mundo. É uma coisa maravilhosa, né? Que daí vai ser o regresso, a volta para Portugal. Então, gente, aqui o vídeo já está ficando longo, mas eu dei este pequeno panorama para vocês, pequeno mesmo, não é? Quase que insignificante perto da obra. Não teria como nós falarmos de forma substantiva de Os Lusíadas em um vídeo de 20, 30 minutos, não é? Seria preciso uma coisa muito mais longa, e não é a proposta agora. A proposta foi apresentar a vocês um pouco da substância desta obra, que é uma obra que eu poderia dizer que é seminal na língua portuguesa, né? Camões ele também faz uma grande revolução na questão da linguagem, né? Camões ele está naquela categoria que o próprio Humberto Eco chamou da categoria daquelas preciosidades imateriais, tal, né? Claro, Camões senta à mesa com Shakespeare, né? Senta à mesa com Lord Byron e etc, etc. Toda a riquíssima literatura portuguesa, repito, né? Claro, teve uma influência enorme desse classicista, desse maneirista classicista que foi Camões, não é? Fernando Pessoa, né? Essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, não é verdade? Almeida Garrett, toda essa brilhante literatura portuguesa não existiria, penso eu, da forma que não fosse o grande Camões. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês topem aí esse desafio, esse alto desafio de encararem, de lerem um poema épico.
Tá bom? Espero que tenham gostado, peço que se inscrevam no canal, peço que curtam o vídeo, que compartilhem, comentem aqui as suas impressões, se você já leu os Lusíadas, se pretende ler, tá bom? E até a próxima, né? Até a próxima com mais um conteúdo que eu julgar interessante para todos nós. Tá bom? Tchau, tchau.